Muito obrigado, mais uma vez, Ana Marisa, aos irmãos da casa, pela oportunidade, pelo exercício da, da prática do estudo em grupo, que é sempre importante, sempre oportuno. A leitura individual é muito importante com os livros nas nossas cabeceiras da vida, mas o estudo em grupo é isso que estamos fazendo agora. A leitura, estudo, o acompanhamento em grupo, no nosso caso, num centro espírita, é tão importante quanto ou mais. Né? Costumamos sempre dizer que a leitura individual é o início, a gente concatena mais ideias entre nós, nosso anjo guardião, quem nos acompanha para o bem ou para temporariamente o malzinho, que não quer que nós avancemos nessa luta, e Jesus, mas a reunião em grupo de várias mentes pensantes no mesmo tema, a somatória das muitas moradas na casa de meu pai, agora já entrando no tema, a somatória das inspirações, a somatória das intuições individuais, sempre será maior, é lei, do que a individualidade. É a força. Quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando pensamos aqui no tema muitas moradas na casa de meu pai, não propriamente dito, vamos traçar aqui as características que está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra que Kardec traz a lume em 1864, com as características dos planetas de provas e expiações, do mundo de regeneração, planetas felizes, planetas crísticos acima dos felizes, porque ele relata lá, muito resumidamente, criamos nós, mas já tem um entendimento nessa parte. Aqui a tentativa é fazer uma analogia, fazer uma comparação. Por que é importante entender que há muitas moradas na casa de meu pai? O que isso tem a ver comigo? Qual é o objetivo de saber que tem mundos inferiores, superiores, que a Terra é de prova e expiações, que está há muito tempo se tornando de regeneração? Tem criança que começou na evangelização há dezenas de anos atrás, que já ouvia lá do tio, da tia, olha, atenção que o mundo já está em vias de regeneração, e que hoje em dia tem barba na cara aí, é pai, está quase sendo avô, e continua de regeneração. Pelo amor de Deus, não vai chegar, não? Quanto tempo? Mas então por que é tão importante entender tudo isso? Porque tem tudo a ver conosco. Até a ordem sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo não é à toa. Meu reino não é deste mundo, não vim destruir a lei, depois do meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu pai, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para que tudo isso? Nesta sequência, cremos nós, com bastante convicção, de que para a gente entender, para a gente chegar nas bem-aventuranças, nas aflições, para a gente conseguir ser feliz durante a perda de um filho, a perda de uma mãe, a perda de um esposo, de uma esposa, ao saber que estamos doentes com doenças degenerativas, que ainda não há curas, para a gente passar por esses problemas temporários na vida, para sermos bem-aventurados, para sermos felizes diante de tantos problemas, se nós já tivermos essa sequência de conhecimento, para quem não quer adentrar muito, para quem é simpatizante da doutrina espírita somente, não quer ler muito, se conseguir entender, se a gente conseguir ler e entender esses primeiros capítulos que falam sobre pluralidade das existências, mundos habitados, reencarnação, que nosso Senhor Jesus veio resumir todas as leis e os profetas que vieram antes dele. Se nós conseguirmos entender isso, é melhor para nós, para nosso espírito, esse entendimento, essa compreensão de tentar entender, para quando chegarem as aflições, nós não nos desequilibrarmos, nós não querermos entrar em desânimos, em tristezas profundas, que são portas abertas para coisinhas muito piores, como suicídio, né? Tirar sua vida, sair de casa, fugir, se separar. Então, podemos tentar evitar esses problemas maiores
com um cabedal de conhecimento que a doutrina espírita dá. Isso é um fato. Isso não somos nós que estamos falando, são espíritos superiores, muito superiores, que de vez em quando, por misericórdia divina, vêm às reuniões mediúnicas ou psicografados por irmãos de boa índole, de boa feição moral, como vários conhecidos, e nos trazem essas informações. Se quisermos, com boa vontade, adentrar no assunto espírita, com o conteúdo e o conhecimento que a doutrina espírita dá, vamos nos tornar pessoas melhores, vamos nos tornar mais inteligentes, moralmente, relacionalmente, socialmente, psicologicamente. Não tem como nós adentrarmos nos assuntos doutrinários com afinco e confiança e até pagando para ver. Por que não? Vamos ver se eu ficar bonzinho do jeito que a espiritualidade está falando aí, se vai trazer algum resultado benéfico na minha vida. Vamos ver se eu entender, compreender e aceitar essas crenças com convicção e raciocínio, se eu vou ficar mais inteligente, se a minha mente vai ficar mais clara, menos barulhenta. Porque o errado, o mal temporário é barulhento. Ele quer chamar atenção, ele é audacioso. O bem é mais tranquilo, é mais silencioso, é mais paciente. É assim, é da lei. Então, quando falamos há muitas moradas na casa de meu pai, não propriamente dito, devemos nos concentrar nas características físicas desses planetas. Por que é importante isso? Para entender a parte da ciência, é importante o tipo de terra, de vulcão, de pedra, de rocha, de natureza, é mais suave, é menos suave, é mais material, é menos material. Isso é importante entender, mas o mais importante é saber que, se vamos falando agora especificamente do planeta Terra, como Santo Agostinho traz na Muitas Moradas na casa de meu pai. Aqui é quase que uma sequência do encontro de domingo passado do nosso querido Rafa, tá? Só uma sequência para a gente não fugir muito. Então, quando o Santo Agostinho diz lá que, a sensação é que na Terra só há miséria, só há maldade, só há coisa errada. É uma sensação verídica, honesta, porque há muitas misérias, há muitos maus, mas é a Terra que é a miséria? É o planeta Terra? É a rocha? É a árvore? É o ar que traz a miserabilidade, que traz o mal? Ou são os seres humanos que vivem no planeta Terra temporariamente, em números maiores, em muitos lugares, menores em outros, que ainda pensam com miserabilidade, que ainda pensam com maldade, que ainda pensam com ódio, que ainda pensam com ciúme, com paixão, com vingança, com matança. Então, os seres humanos, nós, que trazemos esse ar, essa sintonia, essa vibração coletiva para determinados continentes. Tanto é que tem países que são mais calmos, por natureza. Por quê? Porque, se observarmos os cidadãos que lá vivem, são cidadãos que já atingiram talvez uma moralidade maior do que outros cidadãos. Então, consequentemente, aquele mundo, aquela morada, aquele país, aquele continente vai ser mais calmo. Igual o nosso Brasil, nosso Brasilzão. O nosso Brasilzão é tumultuado, é miséria, é isso, é aquilo. Claro que tem as partes boas, claro que tem as partes boas. Claro, não podemos, Santo Agostinho traça lá, não podemos ir para uma comunidade, conhecer só aquela comunidade e dizer que todo o país é igual àquela comunidade. Não podemos generalizar. É o que nós costumamos conversar em casa quando os filhos falam, mas todo mundo é assim. Não, 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 não. Refaz essa frase. Todo mundo não existe. Você não pode generalizar nada. Não pode generalizar o ódio. Não pode generalizar a miséria. Não pode generalizar. Essa comunidade desse país ainda é assim, um pouco. Essa parte, essa cidade, esse bairro, esse condado dessa cidade é mais violenta. Mas se mudar uma rua depois, por alguma razão, aqueles seres humanos daquela rua depois, da outra county, já não é mais calma. Os índices de violência já não são menores, os índices de mortes e etc. já não são menores. Por quê? Porque aquela morada física é assim? Palm Beach County
é assim, Broward County é assim porque a terra é assim, porque o ar que respira é assim, não, porque os seres humanos que lá vivem são assim. E a somatória das respirações, das sintonias, das influências, dos pensamentos, das vibrações dessas pessoas, dessa morada, é assim. Quer um outro exemplo mais objetivo? A gente mora numa casa, num lar. É uma morada. Dentro da mesma morada, muitas moradas na casa de meu pai. Como que meu filho pensa desse jeito? Eu não eduquei ele assim. Eu não penso assim. Por que ele pensa assim? Por que minha esposa pensa assim? Eu não penso assim. Por que eu tenho mais de um filho? Eu eduquei todos quase da mesma forma, respeitando as especificidades, os probleminhas, os transtornos, tudo que um tem, o outro necessariamente não tem, mas a educação foi mais ou menos igual, o mesmo amor para todos. Por que esse mundinho desse aqui é de um jeito e um mundinho daquele ali é outro? Porque as conquistas. Por isso a importância do entendimento da reencarnação, o que ele já trouxe, as vitórias, as derrotas, os traumas. Um só dorme de luz acesa, o outro, Deus me livre, tem que apagar a luz, o outro, ao contrário, tem que apagar a luz, e o outro tem que acender, o outro tem que fazer prece, o outro não está nem aí para prece, o outro é forte, o outro é fraco, o outro gosta de café, o outro odeia café. Gêmeos! Gêmeos! Como é que pode? Porque são mundos diferentes dentro do mesmo mundo. Então, é claro que há muitas moradas na casa de meu pai. As diferenças psicológicas são muito grandes. Emmanuel vem dizer em obras variadas que na escada evolutiva para Jesus há vários degraus e em cada degrau desse estagiam milhões de criaturas nas mesmas sintonias. Então, estamos sintonizados num degrau. Se nós elevarmos o nosso pensamento, a nossa moralização, nossos valores, melhorarmos como seres humanos, vamos para outro degrau. Nós não sintonizamos mais com aquele. Não gostamos de ir para os mesmos locais que nós íamos. Antes nós sentíamos prazer na baderna, no barulho, na bagunça, tudo errado, e eu tinha prazer. Hoje eu já não tenho mais tanto prazer assim. Já estamos subindo a escada evolutiva de Emmanuel. Então, quer dizer que se eu ficar chateado, falar assim, não quero mais saber de doutrina espírita, de religião nenhuma, não gostei mais do jeito que aquele palestrante falou, aquele passe ali foi meia boca, saí pior do que eu entrei, não quero mais esse centro espírita, não quero mais saber de doutrina espírita, agora eu só vou fazer o mal. De 8 a 80, que eu sou assim, eu só vou fazer o mal. Eu posso? Pode. Eu só quero fazer coisa ruim para o meu próximo. Jesus permite, com livre-arbítrio. Só que eu vou fazer o mal com prazer. Eu posso matar o outro e ter prazer? Posso. É permitido por lei? Pela lei mundana, não. Pela lei de Jesus, não. Mas é permitido eu poder pensar assim? É permitido. É permitido fazer? É permitido. Mas vai arcar com as consequências. Cada um vai arcar com as suas consequências, cada um com a sua obra. Ué, mas eu faço mal com profissionalismo, com planejamento, friamente calculado, com responsabilidade, eu tenho valor no mal. Isso é considerado pela espiritualidade? É. É legal fazer isso temporariamente? É legal. Sabe por quê? Porque esse cidadão que temporariamente é assim, lá na frente, ele vai usar os mesmos valores dele, a responsabilidade, a organização, o planejamento, até o amor pelo trabalho do mal, ele vai, quando ele virar a bússola dele para Jesus, ele vai usar tudo isso com Jesus. Então os valores não se perdem. Essas conquistas que nós trazemos que temporariamente estão desvirtuadas, isso serve para termos mais paciência com os nossos filhos, com os nossos maridos desequilibrados, que quer fazer tudo ao mesmo tempo, e quer malhar, correr, andar, pular, saltar de paraquedas, ir para o show e viajar. Deixa, é uma conquista dele. Ele está exercitando isso. Porque depois que ele cansar de fazer o mal, se arrepender, refazer, regenerar, querer reparar os erros, ele vai pegar tudo isso que é dele, intrínseco, a responsabilidade, a resiliência que era no mal, o planejamento, as planilhas, eu vou matar aquele, isso aqui eu vou cortar a cabeça, eu só cortei a outra mês passado,
então vou cortar esse. Ué, tu tá inventando, Eric. E a figura de Saulo? Saulo foi um matador muito eficiente de cristão. Cortavam as cabecinhas aqui e acolá. Legal, com prazer, com organização, com autoridade, com poder. Então, se numa encarnação um cortador de cabeça pode ser o maior divulgador cristão, quando Jesus encontrou com Paulo, falou o que para ele? Você confia, calma, confia, vai ser você. Você vai ser o maior divulgador que já passou por essa terra do cristianismo. Soldado de Jesus. Fazia tudo errado, mas Jesus viu o que nele? Há muitas moradas na casa de meu pai. Ele vai pegar tudo aquilo que ele tem, a gente só vai mudar ele para o andar de cima. Muda até o nome, porque o inquilino lá era Saulo, não pagava as contas, matava os outros, matava os landlords, matava todo mundo. Aqui não, aqui ele já vai pagar o aluguelzinho dele bonitinho, religiosamente, e vai servir Jesus. Não foi assim? Ou eu estou falando alguma bobagem? Foi assim. Então, o que nós trazemos dentro da nossa alma, da nossa morada, é muito importante. Ainda que a intenção seja errônea, mas já tem um fundo positivo. Eu quero fazer o mal. É um pensamento positivo para o lugar errado. Direcionamento errado. Mas já tem uma intenção positiva. A intenção é fazer o mal e errar. E trazer uma maior consequência ruim que eu possa trazer. Mas isso é uma questão de tempo. Vai chegar um momento de encarnação e encarnação que ele vai pegar tudo isso e vai transformar e vai usar a favor do próximo. Aí ninguém segura. Ninguém segura. São esses divulgadores da doutrina, trabalhadores incansáveis. Eles sempre foram assim? Não, foram conquistas. Com certeza, se Jesus permitir levantar o véuzinho de um de outro, vai, nossa, fecha. Deixa na poeira do tempo. Então, quando o Santo Agostinho traz que há muitas misérias, há muitas maldades na Terra, mas não é toda a Terra. E ainda abrange aí a doutrina espírita, abrindo a nossa concepção, a nossa inteligência. Devemos lembrar que a humanidade ela é constituída, ela abrange todos os seres dotados de razão e de consciência, distribuídos nos inúmeros orbes do universo. Santo Agostinho falou isso. Então a humanidade não está toda na Terra? Não. E quem pensa diferente, momentaneamente, vou dar um exemplo. Essa semana eu trabalhei com um colega, não tenho muita intimidade. Rapaz calmo, tranquilo, mineirinho, aquele jeitinho mineiro, tranquilo, quase não fala, silencioso. E aí ele falou, Eric, você tem religião? Eu falei, não, o que ele perguntou? Aí eu falei, oi? Não, vamos trabalhar, vamos focar. Você é religião? Eu falei, qual religião? Eu falei, ixi, agora vai. Espírita cristão. Você acredita em Jesus? Acredito, claro. Ele tinha uma outra religião. Aí ele falou assim, aí para minha surpresa, até para minha calma, ele falou, legal, meus pais frequentaram ou frequentam muitos anos um centro lá na cidadezinha deles, lá em Minas, até eu frequentei os anos, mas aí depois eu saí, aquilo me chamou a atenção, para ver a diferença dos mundos, né, das moradas. Eu falei, você saiu porque... eu até acreditava até certo ponto, mas essa história que a gente reencarna, que a gente vem como homem, vem como mulher, e vocês são muito light para gêneros, para homossexualidade, vocês entendem muito, isso eu não sei. Eu falei, por quê? Você não acredita que a gente retorna outras vezes, reencarna? Ele falou, não. Só que ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, eu não acredito que eu nunca tinha ouvido. Ele falou assim, não, a encarnação, a vida aqui na Terra a gente só tem uma, Eric. Eu falei, você acredita nisso? Ele falou, acredito. Ele falou, a gente tem outras vidas, mas é na pré-vida e na pós-vida. Lá no céu, ou no inferno, só lá. Mas aqui é só uma vez, Eric. Aí eu falei assim, aí eu pensei, quando eu estava até tirando meu relógio já para começar a palestra, para ele, quando eu estava tirando meu relógio, não precisa tirar relógio não. Respeita. Aí eu falei assim, isso te preenche? Ele, quase que ele bateu o carro, não? Preenche o quê, homem? Eu falei, isso te preenche? Isso, tu acredita? Tu tá satisfeito com isso? Estou. Isso está te fazendo uma pessoa melhor, mais calma? Tu já é calmo, tu é mineiro, né? Tu já é calmo por natureza. Ninguém nasce em Minas Gerais à toa. Já conquistou a calma.
Aí vai nascer lá, comer um pãozinho de queijinho, um cafezinho, tranquilo. O tempo tá pegando fogo, joga o balde lá na água, rapaz. É assim, quase igual um baiano. Aí ele falou, me preenche, eu sou mais feliz, eu fiquei uma pessoa melhor. Eu falei, isso que importa. Não precisa nem dizer qual é a sua religião, nem quero saber. Te preenche, saber que a gente só tem essa vida e que todas as outras vidas são nos mundos aí. Faz até sentido, interessante essa posição dele. Muito interessante, mas honesta, convicta, e falou com uma confiança que eu até brinquei com a minha esposa. Se eu não tenho uma base espírita muito forte, até tremeu a base. Eu falei, cara, faz muito sentido isso. Para. Me dá um passo aí de guardião. Deus, deixa essas ideias para lá. Eu sou espírita. É a convicção, é a base forte, fundamentada da doutrina espírita, que entende as outras religiões, essas moradas. Por que estamos falando isso? Porque são exemplos de que há muitas moradas na casa de meu pai, há muitas religiões, há muitos pensamentos, cada um com a sua realidade. E a convicção desse meu colega foi tão grande que eu duvido ele até a desencarnação dele, ele mudar de ideia. Não vai, é só essa vida. E o que importa isso quando ele mudar para a espiritualidade, quando ele passar dessa para uma melhor? O que importa? Nada, porque não é a crença que importa, é a conduta. A crença não importa. Não vamos ver, nós em reuniões mediúnicas, não vem perguntando qual é a crença, agora vai ser espíritos espíritas, agora vai ser espíritos evangélicos, tem um problema, agora vão ser espíritos católicos, agora vão ser espíritos umbandistas, de crenças asiáticas, crenças indianas, indígenas. Não, tá com problema. Tem que tratar. Ah, mas com a crença para quê? Agora, se junto à nossa encarnação, nós simpatizantes da doutrina espírita, nos aprofundarmos nas revelações espíritas, no conhecimento que a doutrina espírita dá, não faz mal nenhum, porque conhecimento liberta. Conhecimento nos tira da ignorância. Se junto com a nossa conduta, primeira conduta é a moral. Se tu é simpatizante, se tu vai uma vez no mês só tomar um passe, se tu vai uma vez no ano só tomar um passe, se tu toma um passe todo santo domingo aqui, mas a tua conduta tem a conduta. Agora, se junto da conduta tem a crença espírita, vindas pelos próprios espíritos trabalhadores, aí liberta mais ainda. Porque você conhece. Você chegar numa cidade estranha. O que é melhor? A gente viajar, botar mochila e chegar numa cidade? Não sei se a pergunta é o que é melhor. Tem muita gente que gosta de fazer isso. Os mochileiros da vida aí, que me desculpe. Mas o que é mais eficiente, vamos dizer assim? É você chegar numa outra cidade, conhecendo pelo menos um pouco da outra cidade, te traz mais conforto, te traz mais segurança. Até menos dinheiro se gasta, né? Porque você se organizou, se planejou. Graças a Deus que eu tenho minha esposa. Se por mim, eu ia na doida. Ela que não, calma, por que isso? Se não é isso? Não, essas praias, esse hotel, essas lojas. Por quê? Porque nos traz mais conforto, segurança, ficamos mais tranquilos, mais confiantes de si, porque nós já conhecemos. Então, se cada vez mais nós conhecermos o mundo espiritual, somados à nossa renovação interior, as portas se abrem com mais facilidade. Eu conheço, já vi aqui, eu lembro. Isso aqui a gente estudava lá no KSSF. Olha, umbral é assim mesmo. Que legal, eu estudava nos livros lá de quinta-feira. É igualzinho o umbral lá dos livros do André. Pelo menos a gente vai ter mais simpatia com os nossos irmãos, porque nós conhecemos. Então, há muitas moradas na casa de meu pai, perpassa por muitas moradas na casa de meu pai, dentro da mesma morada, chamada terra, dentro da mesma morada, chamada lar. Aí Santo Agostinho vem e faz assim, Querem pensar um pouquinho? Então tá. Quais são as características do planeta Terra? O planeta Terra é mais das vezes, temporariamente é um hospital, temporariamente é uma penitenciária. Isso eu estou falando não, gente. Fica com raiva de mim não, tá? Nas suas preces aí, se vire com o homem lá em cima. Santo Agostinho, o nome dele, tá? Na prece, Agostinho, que história é essa? A gente vive numa penitenciária. Papo é esse? Mas é. Tanto é que quando a gente não respeita as leis, a gente vai para onde? Penitenciária. Só que a gente não está falando nem dessa física, estamos falando das penitenciárias mentais, das brigas, das vítimas, dos algozes, das obsessões, dos casamentos doentios, das relações doentias, não sadias, dos vícios. Isso são penitenciárias. Então, tem seres humanos que vivem na Terra muito mais tempo dentro de uma penitenciária,
aqui, físico, espiritual, moral, relacional. Tem uns que vivem muito mais tempo dentro dos hospitais, com doentes físicos ou doentes mentais, psicológicos, com muita inveja doentia, ciúme doentio, fraqueza, vergonha que te paralisa, que não deixa tu arrumar um trabalho, um emprego, porque se você tem vergonha. Então, tudo isso são hospitais. E a escola, acreditamos que seja um período maior longo, porque a Terra é uma escola desde o nascimento, desde o berço ao túmulo. Agora, Santo Agostinho traz lá, da mesma forma que o doente só é liberado do hospital quando está sadio, e da mesma forma que o preso só é liberado da penitenciária quando paga todas as suas dívidas perante a sociedade pelo que ele fez, e da mesma forma que o estudante só vai passar de série quando ele comprovar que ele está apto na série anterior, nós só vamos deixar de reencarnar quando nós não precisarmos mais estagiar nem numa penitenciária, grave isso, nem no hospital e nem nessa escola carnal. Enquanto nós precisarmos sermos hospitalizados na Terra, vamos. Porque nós não estamos sadios para ser livres. Nós ainda não atingimos a superioridade moral. Então, o que são esses espíritos evangélicos superiores? São espíritos que já perpassaram muitos anos pelos hospitais da vida, já perpassaram muitos anos pelas penitenciárias, pelas escolas, pelos lares, que agora eles ajudam nós, nos resgatam para sairmos mais depressa dos mesmos hospitais, para sairmos mais depressa das mesmas penitenciárias e para passarmos de ano com mais eficiência nas mesmas escolas que eles já passaram, porque não são seres da criação parcial. Jesus e Deus não são parciais. Então, por isso, o respeito a essas entidades superiores quando escrevem os livros, quando uma vez ou outra, raríssimo, aportam numa reunião mediúnica para falar poucas palavras, porque eles já nos entendem a fundo. Não tem improvisação na espiritualidade. Graus evolutivos não se improvisa. Eu não posso falar que eu sou uma coisa se eu não for. Aqui eu posso. Aqui eu posso, que eu sou um anjo, tá? Falando para vocês, gravar para vocês de casa. Confie. Estou brincando. É claro, minha esposa está aqui, sabe? Agora, na espiritualidade, você fala, eu sou um anjo, aí ele está vendo a angelitude em tua volta, o cheiro de angelitude, as cores de angelitude, os cinemas em 5D à sua volta, o que tu fez, tu já fez, só nessa encarnação. Não precisa nem levantar véu de outras, não. Aí é braços mortos. Só dessa. Então, não existe improvisação, nós somos o que somos. E ponto final. Isso é importante, porque então quer dizer que eu já tenho que trabalhar a minha mentira desde essa encarnação, a minha sonsice, eu já tenho que trabalhar. Tudo bem? A minha sonsice, eu já tenho que trabalhar desde essa encarnação? Sim. Eu devo parar de mentir desde agora? Sim, porque é um círculo vicioso, a vingança, o ciúme doentio, o mal, o querer mal, que a gente chega na espiritualidade como? Cheguei querendo mal, cheguei invejoso, cheguei ciumento, cheguei querendo maltratar as pessoas, os animais, a natureza, porque na separação do perispírito com o corpo não existe separações de sentimentos, de sensações, de conhecimento, de conquista. Separa-se o perispírito do corpo, fisicamente. O laço fluídico se vai, mas se vai os nossos pensamentos, as nossas condutas. Então a doutrina espírita quer dizer que nós temos que exercitar, então, tudo isso, eu tenho que me melhorar, tudo isso como pessoa, para poder chegar lá melhor, sim. Mas muita gente pensa assim, mas aí a gente estuda, a gente vê isso, fala, a gente lê no livro, mas deixa um pouco para depois. Eu não vou lembrar mesmo. Mas aí quando nós vemos pessoas, às vezes, com muitas limitações físicas, mentais, muitos transtornos psicológicos, a dificuldade que era uma encarnação, nós temos que ver nisso muitas causas e efeitos disso tudo que estamos falando. Então, se conseguimos já viver com os dois braços, com duas pernas, com equilíbrio, com raciocínio, se temos filhos saudáveis, vamos agradecer a Deus e a Jesus por isso. Porque quando vemos outras dificuldades da vida pesadas, é aí que tem que fazer nos lembrar que nós temos que melhorar. Quer dizer que todos são causas e efeitos?
Tem muita causa e efeito, porque não há limitações injustas. Não existe limitação corporal, limitação mental, limitação psicológica sem uma causa. E ninguém transfere uma causa, por exemplo, de um pai para filho, de um filho para pai. Não existe isso. Existem gêneros de provas, gêneros de reencontros, mas cada um dentro de suas causas e efeitos. Ninguém transfere culpa. Podemos caminhar juntos como espíritos culpados, ou espíritos já afins, ou espíritos que se dão muito bem. Isso existe. Quem tem mais de um filho sabe. Não sei porquê, mas o meu coração é mais... Não é simpático. Eu me dou melhor no diálogo. Eu quase não brigo com um, com o outro, aos trancos e barrancos. Por quê? Não sabemos, com certeza não sabemos o porquê, mas nós que já estudamos a doutrina espírita sabemos que há causas e efeitos e não há injustiças e não há erro de endereço. Ah, esse filho, ele deve ser do vizinho, olha, porque o vizinho só faz besteira, esse aqui é igualzinho, e vive lá, dorme lá 5, 4 dias com o amiguinho lá. Você, filho, pelo amor de Deus, não foi eu que fiz, não. Trocaram na maternidade. Não. A causa e efeito, esse círculo, essa família, essas muitas moradas na casa de meu pai, não erram endereço. E nem são injustos. Ah, mas eu não entendo. Aí é uma questão de entendimento. Ah, mas eu acho injusto eu ter tido meu filho assim, ou eu ter essa deformidade, ou eu sou assim, assado e cozido. Mas não é injusto. O que falta é entendimento. E quer dizer que só de eu entender e aceitar já está me ajudando já. Como Emmanuel diz, já é 50% do problema resolvido. Ele usa essa frase. Você aceitar uma doença, aceitar uma limitação, aceitar uma coisa qualquer que ela seja, de muita dificuldade na sua vida, só o fato de você aceitar, entender e não se revoltar mais, essa é a expiação que já estamos nos reavendo com a lei de Deus. Melhor agora, porque antes a gente se revoltava. Antes a gente se suicidava. Ah, eu vim deformar de novo? Vou pular da montanha. Ah, de novo eu vim, vou pular de novo. Ivone do Amaral Pereira, só ler os livros dela. Ah, eu vou vir assim de novo? Eu quero ver essa justiça, eu vou me matar de novo. E vai e se mata. Mas chega um tempo que cansa esse vai e vem. Aí é a mudança interior. Aí eu, tá bom, eu vou passar a entender, compreender. E quem sabe amar as leis divinas de novo. São escadas evolutivas da vida. Então, tudo isso só no planeta Terra, trazidos por Santo Agostinho. As características de um planeta é o sinônimo, é o resultado, são as consequências das mentes dos cidadãos que moram neste mundo. Então, não vamos botar a culpa no país A ou B, que é de primeiro, segundo, terceiro. Tanto é que tem países que não saem das guerras, porque os habitantes daqueles países têm prazer de guerrear, têm prazer de apertar o botão. Olha, bomba nuclear, mata quantos? 1 milhão. Eva! Tem prazer, gosta. Olha, parece que ele não concordou com a regra. Ah, não parece? Vamos lá matar? Mas alguns milhares, vamos. Ah, não, mas eles entenderam. Pô, desculpa, já matei. Tem prazer. Então, só vão sair disso quando esse prazer acabar. Aí esse país, esse continente vai ser menos miserável, vai ser menos guerra, menos maldade. Aí vai ir regenerando. Mas é importante entender tudo isso para o nosso relacionamento pessoal. É importante ler tudo isso e entender para que nós nos tornemos pessoas melhores, mais calmas, mais tranquilas, para quando nós entendermos, falarmos de um assunto e o outro não concordar, nós já, pelo menos, não revidar, não dizer que não é verdade, que não é contra. Quem somos nós para dizer, falando aqui, por exemplo, de religião, que isso aqui não é assim, que a realidade não é essa? Quando partimos para o plano espiritual, se nós acreditamos que o céu é assim, assim, assado, sabe? Se a minha religião é assim, assim, assado, você vai permanecer assim, assim, assado um bom tempo. Isso é o amor divino, o amor de Jesus. Ninguém vai chegar e falar, esquece isso aí está tudo errado. Não, essa é a sua realidade, essa vai ser a sua realidade. Até por si só, você tem condições, capacidades psicológicas
de entendimento, de relacionamento, entender, quer dizer que eu não vou tocar harpa pro resto da vida aqui com Jesus, no trono? Não. É verdade, não faz sentido. Quer dizer que eu tenho que trabalhar, continuar trabalhando pela minha evolução, tenho que continuar estudando, para ter permissão para lá ver os meus entes queridos, visitar o povinho lá na terra, assim, faz sentido. Eu quero trabalhar, então. Quero trabalhar no hospital, quero trabalhar numa horta, num jardim, quero limpar a rua, quero fazer alguma coisa. Pode. Aí são essas histórias que a gente vê nos livros de tratamentos, de limpezas fluídicas para nós, devagarinho, nos tornando pessoas melhores. Então, Paulo de Tarso, já que citamos Paulo, naquela obra Fonte Viva, várias frases também são características desses espíritos que às vezes não, falam muito, a não ser com exceção de ter que fazer livros, etc., que tem que falar mais, né? Mas, fora isso, falam muito por poucas palavras. Então, tem uma de Paulo que é assim: regozijai-vos sempre. Acabou a frase, ponto de exclamação. É um ensinamento dele: regozijai-vos sempre. Ué, mas Paulo, tu tá me dizendo que na minha vida inteira eu tenho que ser feliz? Sim, esse é o ideal. Isso é uma característica de espírito de Emmanuel para cima. Mas como assim, com tanta miséria, com tanta morte? Perdi filho, minha mulher se separou, meu marido se separou, o outro matou o filho, que não sei o quê. Como é que eu vou viver? Eu tenho que ser feliz. Esse é o ideal. Nós já conseguimos? Não. Já temos capacidades mentais, psicológicas para isso? Não. Mas esse é o ideal. A espiritualidade superior, um dos objetivos é ensinar, é revelar. O mundo superior, o mundo do amanhã, o futuro da humanidade, o mundo crístico, já é assim. Então, quer dizer que, independente do que aconteça, que eu ver, que passar por mim, pela minha família, eu tenho que estar regozijado, se nem se assim, eu tenho que estar feliz? Sim. Independente do que acontecer na minha vida, eu tenho que tentar passar por esse momento difícil feliz, equilibrado? Sim. Esse é o ideal. Mas eu não consigo, tudo bem, mas eu estou te ensinando. Regozijai-vos sempre, Paulo. Aí vem Emmanuel e fala assim: o que o Paulo quis dizer aí é o seguinte, é que nós não podemos ser felizes somente nos momentos que pessoalmente estamos felizes. Como é que é? Quer ajudar ou quer atrapalhar, mano? Quer ajudar, não atrapalha. Quer dizer que eu tenho que ser feliz em todos os momentos, não só nos momentos que eu estou feliz, pessoalmente? Sim. De novo, esse é o ideal, esse é o mundo do futuro, onde só há felicidade, alegria. Independente do meu estado, eu fico feliz pelo estado do outro, independente do meu estado. É igual quando esses irmãos vêm em missões, ajudar a gente, o nosso anjo guardião, que obrigatoriamente é um espírito superior, quando ele vem nos ajudar, que chega na nossa casa, tá aquela zona, que parece que o hurricane só passou na tua casa, ué, mas esse ano na Flórida não teve hurricane, né? Mas na casa do Eric teve. Olha, só na casa dele, só na casa dele. Então, não afetam mais eles, porque já são espíritos superiores. Eles já estão felizes do jeito que a gente está. Agora, eles tiram a gente nos ajudam a tirar-nos da nossa infelicidade, da nossa incapacidade intelectual, relacional no momento, nos inspiram, assopram para tentar nos ajudar, rezam por nós, para a gente tentar, por nossa vez, corresponder. Então, não somente nos momentos que nós queremos estar felizes, nós devemos exercitar a felicidade nos momentos mais difíceis. Então quer dizer que se eu for num velório de um parente meu que amo, eu tenho que ficar rindo igual um doido? Não, isso aí você está com problema, você está desequilibrado. Você tem que se separar, ir lá para a casinha funerária lá, tomar um copinho de água, chorar um pouquinho, aí voltar mais equilibrado. Que ninguém sorri, morreu, fecha. Não, não é isso que o Emmanuel quis dizer. Mas passar por esses momentos difíceis na tentativa de entender e de ser feliz, que aquele ente querido vai ser feliz onde ele estiver, nós vamos continuar rezando por ele, que ele vai me aguardar, eu vou revê-lo já nos meus sonhos, quando a gente acorda, que a gente tem aquela certeza que ninguém nos diz, mas a gente tem a certeza que a gente encontrou com eles, isso é felicidade sempre. Só que a gente tem espasmos, a gente tem repentes, a gente tem rompantes de felicidade.
Ou quando nós dá tudo certo para a nossa vida, é fácil. Aí a gente é o rei da felicidade. Mas aí vem com probleminha, não, eu estou num momento tão feliz. Não vem com o teu probleminha, não, mano. Mas eu sou seu filho. Ah, é, né? Então tem que cuidar de ti também, né? Tem. Aí então tá. Então é isso que a espiritualidade está falando. Nos momentos difíceis, não só nos que a gente quer, a gente tem que exercitar a felicidade. Por quê? Porque Emmanuel diz lá, a ausência continuada de esperanças e alegrias na alma, a ausência continuada de esperança e alegria na alma significa evolução deficitária. Nós vamos evoluir, vamos, mas a rodão, fazendo tudo errado, não querendo ter esperança, não querendo ter alegria, mas ainda assim eu vou evoluir, vai, porque é da lei. Então, quer dizer, se eu cruzar os braços e falar, não quero mais fazer nada de bem, eu vou evoluir assim mesmo, vai. Porque até ali tu estava fazendo. Tu se traumatizou, tu ficou com raiva da doutrina, tu se separou, agora acha que todos os homens são maus, todas as mulheres são más, que ninguém te entende, que só tu é o melhor. Beleza. Mas até ali você estava tentando. O que tu conquistou é seu, ninguém tira. Ninguém tira. Ah, mas ele é mentalmente perturbado. Ah, ou ele vem com autismo, grau elevado, 100% de ajuda, não fala nada, não mais entende. O que ele já conquistou está lá. Por algum motivo ele veio assim, mas já vai ficar livre de novo. Aguarda uns anos. Quantos? 50, 60, 70, 80? O que é isso? Nada. Quando o Chico Xavier fez 60 anos de psicografia, só 60, que não foi nem o total. Ele fez 60, ele falou, ufa, agora, mano, eu tenho quase certeza que a minha missão, eu fiz a contento, se é testemunha, acabou. Agora, meu braço está até... Agora eu vou tomar mais café, que ele amarrava um cafezinho preto. Chico, não, pô, mas por quê? Parabéns, você vai até o fim da vida. Mas e se eu morrer com 92 anos, que foi quando ele morreu? Se com 91 anos tu conseguir ir lá pro centro, tu vai psicografar, tu vai atender. É até o fim da vida. Mas é porque eu falei para ti, Chico, parceladamente, para tu não desistir. Bom, a gente vai fazer 10. Depois, olha, mandaram dizer aí. Acho que o Chico falou nessa hora, quem mandaram? Quem mandaram? Jesus. Mandou dizer que são 50. Aí psicografou 500 e tantas obras. Já se sabe, está quase em 600 obras. Como é que pode um ser humano numa encarnação? Ué, como é que o Paulo fez tudo aquilo numa encarnação? Então, todas essas conquistas, essas moradas na casa de meu pai permanecem. Você pode mudar de endereço. Por que quando a gente muda de endereço, de moradia, a moradia mental vai junto? Não era para ficar na casa velha, não, onde eu brigava com a minha esposa, onde eu me separei, onde meu filho quebrava tudo. Não era para ficar lá naquela casa? Por que eu me mudei para outra casa e veio tudo comigo? Porque há muitas moradas na casa de meu pai. Não interessa para onde tu vai. Eu me mudei para o primeiro mundo. Eu achei que quando eu me mudasse para o primeiro mundo, meus problemas iriam acabar. Os meus problemas de terceiro, segundo, quarto, quinto mundo iam acabar. Mas me enganaram. No meu processo lá do meu visto, estava lá. Quando você se mudar, os Estados Unidos, seus problemas irão acabar. Fecha o contrato conosco. É apenas $50 mil. Me enganaram. Porque meus problemas vieram comigo. Os mesmos problemas, mas tu não mudou de morada? Mas não é de morada física que estamos falando. Estamos falando das moradas mentais. E isso só passando por reforma. Quer dizer que eu tenho que quebrar tudo e construir toda nova? A grande maioria vai dizer assim, sim, isso é uma reforma. Não. A gente não quebra tudo. A gente não faz tudo novo, isso é impossível. A gente desfaz, a gente transforma, a gente permuta, a gente substitui, mas quebrar tudo não, porque são conquistas, mas tu estava fazendo tudo errado. Mas era minha obra, pô. Mas em vez de tu botar cimento, tu botou, sei lá, caulking. Mas era minha obra, eu só sabia fazer com caulking. Mas era tile ali, tu botou vinil, a galera da construção se amarra. Mas tu botou vinil e era tile. Mas eu só sabia encaixar os vinil lá. O tile eu não sei. Então é as costas, joelho, sai tudo torto. Então a gente não vai quebrar tudo? Não pode. O que foi construído. A gente vai remodelar, a gente vai renovar. Então a transformação pessoal, a gente não quebra tudo, a gente não esquece tudo. Eu tenho raiva do meu homem velho. Nós pensamos assim, quando a gente está transitando na doutrina espírita, é até passível de ficarmos com raiva um tempo, ficarmos traumatizados um tempo, conosco mesmo, ficar envergonhados um tempo,
conosco mesmo, porque o que fizemos. Mas e aí, o que fizemos é o que fizemos. Ninguém vai apagar, mas vamos remodelar essa morada. Então, lamentação, quanto mais, lamentação viciosa é ociosidade destrutiva, Emmanuel diz. Então, aquele que se lamenta muito, só comigo, porque, meu Deus, eu sou muito azarado, essas coisas acontecem comigo. Eu tenho um filho que volta e meia pensa assim, eu falo, meu filho, você é muito... eu sou azarado, que isso acontece. Azarado, você está com processo, está morando nos Estados Unidos, tem teu carro, tem teu... Onde está? Mas só acontece comigo. É dele isso. Ele ainda não conseguiu trabalhar dentro dele essa lamentação. Então, eu vou até falar essa frase para ele. Lamentação contumaz, viciosa o tempo todo, é ociosidade destrutiva, devagarzinho, porque quem lamenta muito não produz, concorda? Quem fica muito lamentando, quem sou eu? O outro está trabalhando lá. Quem sou eu, mas está lá no dishwasher. Quem sou eu, está passando vacuum. Quem sou eu, está acordando cedo para trabalhar. Mas por quê? Mas está trabalhando. Agora, quem só se lamenta é um vício, se torna um vício, é a ociosidade destrutiva. Essa é ótima. Tristeza a todo instante, tristeza a toda hora, é ferrugem nas engrenagens da alma. Emmanuel. Tristeza a todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Quando a gente vê um parente muito triste muito tempo, vamos lá chacoalhar. Nem que faça assim, vai sorrir, homem. Bota um palito de dente aqui, igual Coringa, sei lá, faz um sorriso falso. Mas faz, porque se ficar muito tempo triste, é porta aberta para todo quanto é tipo de obsessão, de doença, e logo mais vai se matar. Não brinquemos com isso. Vai se suicidar, se não prestarmos atenção. Tristeza, muito, demasia, em excesso, enferruja as engrenagens da alma, que não quer mais receber luz, não quer mais receber ajuda, daqui a pouco para de comer, não quer mais viver e se mata, perde a encarnação. Não perde, mas perde. Infelizmente. Então, não podemos deixar-nos, podemos passar por momentos de tristeza. Passar por momentos de tristeza. Abra um livro espírita, vai e lê triste. Meu filho faleceu, lê com seu filho falecido. Eu me separei. Minha esposa casou com um americano e pegou o green card e me deu um chute na bunda. Tá gravando. Brasil todo, tua família tá ouvindo também. Sempre que eu dou essa ideia. Não, eu vou dar outro exemplo. Desculpa, esse aí. Esse aí nem vale. A gente estava falando que esse aí foi um exemplo muito infeliz. Desculpa. Mas não vamos... temos que passar por esses momentos e não ficar muito tempo triste. Temos que passar pela tristeza, passar pela raiva, por tudo, mas a gente tem que saber que temos que nos levantar a poeira e continuar. Mas, às vezes, sozinhos, nós não nos damos conta. Meu pai desencarnou em 2007. 10 anos se passaram e a esposa dele é como se fosse uma segunda mãe para mim, tia, eu chamava ela de tia. Depois que ele desencarnou, a gente morava junto em Copacabana no apartamento, ela ficou sozinha no apartamento. Aí eu fiquei uns anos sem lá, quando eu fui, eu já vi muitas quinquilharias, muitas caixas que não estavam no local. Eu falei, tia, a senhora não tem como guardar isso melhor? Não, tá tudo normal. Não estava vendo. Aí a gente começou a ficar preocupado. Depois de uns anos, tu abria a porta do apartamento. Sabe esses acumuladores? Era isso. Eu não conseguia abrir a porta do apartamento. Bateu no negócio. Eu falei, nossa senhora. Quando eu vi, a gente não andava. E ela lá assistindo televisão. Normal, o apartamento dela estava normal. Para ela, há muitas moradas na casa de meu pai, gente. Muitas moradas. Para ela estava tudo normal. Fazendo a unha. Falei, tia, a gente não sabia como... A gente foi dormir lá, a gente não conseguia ver a cama. Ela teve que... desculpa, nunca mais limpei aqui essa parte. Depois ela veio desencarnar em 2017. Por quê? Porque sozinho, às vezes, a gente chega num momento na vida que nós não conseguimos levantar com as próprias pernas. Então, a gente precisa de ajuda e uma boa prevenção, uma boa ação preventiva é participar de um centro espírita, como nós estamos fazendo.
É tomar, não, tomo sim toda semana. Ah, mas quer dizer que se não tomar passezinho a tua semana, sabe esses espíritas muito autoconfiantes? Ah, quer dizer que se tu não tomar um passe, tu vai morrer. Vou. E aí? Quer dizer que quando tu toma um passe, fica mais calmo? Sim. Tu acredita mesmo nisso? Acredito. Paga para ver, então eu vou pagar para ver. Eu vou passar a encarnação frequentando seu espírito, tomando passe, para pagar para ver como é que vou chegar lá do outro lado. Vai chegar melhor. Vai chegar melhor. Não tenho dúvida disso. Não são nós que estamos falando, somos espíritos desencarnados que falam em reuniões mediúnicas aqui e acolá. Se não fosse o tratamento que eu fiz no centro A ou B durante meus últimos anos, e às vezes são espíritos que não tinham nenhuma religião a vida inteira, descobriu um câncer com 70 anos, dos 70 a 80 foi correr para um centro espírita, desencarnou com 80. Aqueles 10 anos fez toda a diferença nele. Quando ele chega no mundo espiritual, chega saudável. 10 anos de imersão de enfermaria espírita e de tratamento, não só espírita, mas espiritual de uma maneira geral, com confiança, superou os 60 anos do espírito que não tinha religião ou que não queria saber de Jesus. Não interessa. Quero saber, quero aprender, quer fazer as pazes com Cristo? A partir de hoje. Então é hoje. Então a partir de hoje. Então, há muitas moradas na casa de meu pai, muito acima dos diferentes mundos de provas e expiações, inferiores e superiores. É bom saber, mas e aí, quando chegar lá, inferior, tá no umbral, putz, eu mereço estar aqui, né? Senão não estaria. Pô, mas eu tô aqui, os meus comparsas estão aqui, estão. Então, é o seu local, é a sua sintonia, é o seu conluio, é a sua vibração, é a sua energia tá ali. Ah, eu já estou num mundinho melhor, já vejo já uma relva verde, já vejo as pessoas de branco. Quando eu sonho, eu já consigo ver. Não eu, tá, gente? Se eu falar que eu consigo ver aqui, tem que ser uma palestra só para isso, com o 911 aí fora, porque a metade vai ser desequilibrado daqui. Ah, meu Deus, sério que é doido. Mas, para os espíritos mais evoluídos que, quando conseguem sair, quando fazem as suas bicorporeidades da vida, consegue para esses locais mais tranquilos, já são conquistas. E é lá que você vai ser recebido. Não tenham dúvidas disso. Eles que nos falam através dos livros deixados. Então, quando a gente vê espíritos como Paulo de Tarso, divulgadores da doutrina, do cristianismo, ter feito o que fez e ainda assim conseguir, ali é um fato verídico, é uma estatística que dá. Só que tem gente que dá na mesma encarnação, consegue fazer, como ele, e tem nós, vamos fazer algumas centenas de encarnações. Aí às vezes a gente vê na obra, mas ele vai demorar 1000 anos. Ai meu Deus, 1000 anos são 10 encarnações. Vamos dizer que você viva até 100 anos de idade. É difícil, mas vamos ver. São 10 encarnações, sem parar para pensar. Não é muito. Quando a gente se debruça nas obras espíritas, o tempo e o espaço aumenta. A gente tem 5 anos só para isso, 4 anos não é nada. Uma encarnação. Então, por que é importante pensar assim? Porque a gente dá mais valor a esses anozinhos. 2026, 2027, 2028. A gente dá mais valor. Porque a gente sabe que vai passar rápido, daqui a pouco a gente está mais velho, então a gente tem que passar por eles com mais eficiência, produção, com amorosidade, melhores do que estávamos passando. Então, quando, por exemplo, outro dia eu estava ouvindo um podcast de um palestrante, trabalhador espírita, que eu gosto muito, que é o Jorge Alahati, lá de Rondônia, do Norte, lá perto da minha região, eu sou de Manaus, né? Quando ele fala, o sotaque dele, me deixa levar, gosto muito. Então, outro dia ele falou, o Divaldo foi o Paulo de Tarso moderno, né? Você não sabia disso? Falou pro entrevistador, eu falei, deixa eu sintonizar, que eu estava no rádio, naquele rádio antigo, tem que deixa eu sintonizar melhor, para ver como é importante estar envolto dessas pessoas estudiosas, inspiradas. Quer dizer que o Divaldo, o Paulo de Tarso moderno? Sim, ele falou pro entrevistador, onde Divaldo passou, meu irmão, ele fundou o centro. Algumas vezes ele mesmo, mas muitas vezes não é ele mesmo, foi lá e fundou, mas as pessoas inspiradas, emocionadas, exemplificadas com a fala dele ali de 40 minutos. A gente tem que fundar um centro aqui na África, na Índia, na velha Europa, em qualquer país. Então, pode ser considerado um divulgador do cristianismo, espírita cristão, no mundo inteiro. Então, quando a gente vê essas falas, a gente acha muito
interessante. Então, quando Emmanuel diz assim, ó, ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de boa vontade. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de boa vontade. Então ele traz a gente para a nossa realidade. Se a gente não pode ser feliz o tempo inteiro, a encarnação inteira, mas ainda dentro da minha infelicidade, eu tenho que me exercitar a produzir alguns pensamentos de boa vontade. Ninguém é tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e bons pensamentos para os companheiros da luta cotidiana. Então ele diz que não é nem para os adversários. Para os adversários a gente talvez ainda não tenha essa capacidade psicológica para amar os adversários. O cara está te socando, tá, me bate, eu te amo. Às vezes a gente não consegue. Então Emmanuel nos traz para a nossa realidade. Tá, mas ninguém é tão pobre que não possa produzir alguns, não são vários, só alguns pensamentos para os companheiros, né? Tá, não consegue para o adversário, para quem está contigo. Ah, não tenho nada, perdi tudo, mas ainda assim você pode produzir. Precisamos acordar o coração e atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida. Devemos acordar o coração e dignamente botar em prática a parte que nos compete no drama evolutivo da vida. Agora, diz lá, sem queixas, sem ódios e sem desânimo. É como o Chico dizia, cansado sim, natural, eu aceito ficar cansado, mas desanimado não. Porque o desânimo, assim como a tristeza, é porta de entrada de muita coisa ruim. Então não podemos ficar muito tempo desanimado. Estamos desanimados, vamos tentar sair daquele cipoal de desânimo, de tristeza, porque não é saudável para a nossa alma. Emmanuel diz umas frases sensacionais, né? Ele diz assim, sabe por quê? Aí a gente acha que ele vai, porque a experiência, ele diz assim, a experiência é o que é. Acabou. Pô, mano, foi dormir? Não acabou a frase? Tá cansado? Tá desanimado? Obrigado. A experiência é o que é. Os companheiros são o que são. Nós somos o que já conseguimos ser. E quem somos? Me respeita. Te respeita. Se respeitem. Nós somos o que somos. Ela é o que ela é. Respeita. Emmanuel nas obras. Todos nós já recebemos o quião de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar na Terra. Nem mais, nem menos. Então, se a luta é mais pesada para mim, às vezes vemos isso. Família, às vezes um filho precisa lutar muito para conquistar mais ou menos alguma coisa ou outra. Quião de luta para esse é isso. O quião de luta imprescindível para o aprendizado desse já é mais light um pouco, porque sabe Deus. Mas tu não é pai, mãe? Sou. Eu não sei nem de mim direito. Mas é um quião de luta, cada um com suas conquistas, com os seus merecimentos, com as suas mazelas, com as suas psiques, com os seus problemas, mas somos quem somos. Ninguém passa por essa vida se não conquistar algo, se não produzir algo. Passamos, conquistamos aos trancos e barrancos, mas certeza que somos importantes na vida de alguém. Já fomos importantes, já estamos sendo, fazemos falta, fazemos parte na vida de alguém. E isso é o que importa, é passar por essa encarnação sabendo que, apesar de ser uma luta para todo mundo, cada um com o seu quinhão, com a sua porcentagem de problemas, de mortes, de perdas, de alegrias, de conquistas e de emoções, isso se chama aventura, que se chama vida. Então, é importante passarmos por essa aventura chamada vida, uns com os outros, para passarmos melhores. Porque, então, qual é a grande questão? Qual é a grande questão da humanidade?
A grande questão é amar, servir o próximo, o companheiro e amar a Jesus. Essa é a grande questão, não há outra. Não há outra. Passamos pela vida tentando responder várias questões de ordens financeiras, ordens morais, ordens sociais, não, porque tem que ser assim, porque é preciso ir vestido assim, não é? Mas a grande questão da humanidade só é uma, é responder isso. Ajudar o próximo, ajudar meus familiares, meus amigos, amá-los e amar a Jesus. Obrigado.